Olá, hoje eu acordei com a notícia, agora cedo, do bombardeio em Caracas e do sequestro do presidente Maduro e de sua esposa pelos Estados Unidos. Bem, algo já vinha se desenhando, as ameaças, né? Já conhecemos qual é o desespero e a prática, né, imperialista dos Estados Unidos, especialmente no governo Trump, que chegou ameaçando incorporar países, regiões e dono do mundo. É sempre típico de impérios que, quando estão ruindo, tocam fogo, como Nero tocou fogo em Roma. Mas o que nos espanta, o que é preciso comentar, ao menos, primeiro como a mídia, agora cedo, divulga, a mídia corporativa, né? Fazendo perguntas, será que não foi negociado? Será que não houve uma negociação para que não se repita a situação da Ucrânia com a Rússia, para que não haja uma guerra, passando pano de forma insuportável para um espectador que acompanha, para brasileiros e brasileiras, a um mundo que tem uma visão crítica e sabe do que se trata, né? Mas a insistência, né, da legitimidade, da autoridade, da violência, perde-se até mesmo a dignidade ou a possibilidade de ver que também isso se constitui uma ameaça aos países latino-americanos que sempre foram tratados como o quintal, né, dos Estados Unidos. É importante lembrar que há um ditado, não é um ditado não, são expressões, quando eles se referem aos latino-americanos, os cucarachas, né? O que é cucaracha? Cucaracha é barata. O que se faz com barata? Se pisa e esmaga. Então, é impressionante como nós temos um jornalismo corporativo, uma mídia que não muda, não se indigna, minimamente não se toca. Pelo contrário, alimenta a ignorância, a alienação, né? E a justificativa, né, do imperialismo americano sobre os povos, os países. Mas cabe a nós, brasileiros e brasileiras, que amamos nossa terra, nossa gente, nosso povo, nossa autonomia, nossa soberania, nos colocarmos diante dessa investida em direção à América Latina. Bem, vou trazer aqui o seguinte: alguns comentários de especialistas que, mesmo convidados pela mídia corporativa, né, tentam compor, mas com certo constrangimento, deixam escapar o absurdo que é a ilegalidade do que diz respeito aos acordos e legislação de direito internacional da ONU, de direitos humanos, o que é que significa o que for. Por exemplo, a primeira manchete desses canais corporativos era assim: os Estados Unidos retirou Maduro e esposa. Aí vem uma especialista meio que também tentando, pode ser, né, que tenha sido uma negociação para que não houvesse derramamento de sangue, mas o rapto aí dá nome, aquilo que a gente tem que ser capaz de dizer qual o nome, é sequestro, é rapto. E outra mais autônoma, mais íntegra e ética na profissão de especialista, de estudiosa, pós-doutora em relações internacionais, diz, olha, isso é crime contra a humanidade, porque só em duas situações o direito internacional pode conceber esse tipo de invasão. Primeiro, com a anuência do Conselho de Segurança da ONU, que não houve, né? Ou legítima defesa, que também não há, porque não serve de argumento para o direito internacional dizer que existe um terrorismo
narcotraficante que ele muda ao bel prazer ou a depender da opinião internacional com relação aos bombardeios, aos afundamentos de navios de pescadores que não tem nenhuma comprovação do que é que aquilo significasse. Claro que é muito evidente que tem dois grandes objetivos. O interesse no petróleo, que é bom que se diga, em nenhum momento a Venezuela deixou de mandar o petróleo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo maior comprador de petróleo da Venezuela. O primeiro é a China e o segundo é os Estados Unidos. Então, eles nunca deixaram de comprar. Mas a questão é a posse e a geopolítica de que aqui esse espaço territorial é meu, né? Numa divisão resistindo a uma visão multipolar, que respeita e tem que ser respeitada a soberania dos países e dos povos. Então, nós estamos assistindo a um show de violência, de terror, né? de decadência do império que está caindo, atirando para todos os lados. Eu acho que é importante se ter essa reflexão e esse horizonte, né? Que não é fantasia. A história está aí, jornalismo, povos e estudiosos ou qualquer pessoa atenta, não precisa ser especialista, qualquer pessoa atenta, interessada no que acontece no mundo, para além da sua casa, da nossa casa, do nosso quintal, do nosso condomínio ou do nosso país, quem está interessada no tempo, quem se interessa pelo tempo que vive, pelos outros povos, pelas guerras, pelo sofrimento, pelo desterro, por todos os movimentos migratórios, crianças que perderam seus pais, genocídio, entende as motivações de guerra, né? De guerra e de violência, né? Bem, agora eu queria abordar uma outra dimensão que eu acho importante, que é fácil de capturar ideologicamente, convencer as pessoas, vamos dizer, que só pensam que o mundo é a sua realidade, é a sua vivência, experiência, os seus valores, né? Que tem dificuldade de entender o outro como não é o estrangeiro, mas é o estranho, e o estranho na humanidade. Estranha o que é familiar, estranha a vida, né? De outras pessoas, de outros povos, de outras nações, de outras culturas. E acham que o mundo deveria se organizar na perspectiva do conhecido, do acomodativo, ou daquilo que ideologicamente foi formatado para se acreditar ser o melhor ou única forma de liberdade. Eu estou me referindo à questão da democracia, né? A imprensa ocidental insiste no Maduro como um ditador e que quer, sempre se arvora, né, de invadir países, sequestrar presidentes, alegando sempre, como foi no caso do Iraque, que existia armas químicas, e aí destrói um país com padrão de vida, com unidade, mesmo que com grupos religiosos diferentes, destroçou o país, né? Destroçou, matou sua liderança, sequestra. Então, isso não é estranho, né? Não é estranho para o Império Americano. Mas a discussão sobre democracia, né? Porque as eleições foram fraudadas e até o nosso governo, na minha opinião, no meu entendimento, meteu os pés pelas mãos. Certamente poderia, eu até, numa passada de pano, pude encontrar não, eu disse, não, será que não é exatamente a crença, a fé nos mecanismos de negociação como um mérito da política e não como um meio político, né? Mas como um fim político? Naquele momento, eu acho que esse é um limite
Alguns podem dizer, ou possibilidade de governos num processo, né, de mudança, de construção, de inclusão de população, de redução de desigualdade. Vamos conversar, negociar, né? Um equívoco, no meu entendimento, teórico, metodológico, filosófico e estratégico. Quem entende de negócio é o capital. Então, quando o universo do trabalho ou de quem é dominado chama para negociar, eu acho que esse é um equívoco político em todas as dimensões que a gente possa. Pode ser pensado como meio, mas mediante a força da voz, do coletivo, da mobilização, da sociedade civil organizada, dos mecanismos, do exercício dos mecanismos de participação popular que nós temos na nossa Constituição, e isso aqui eu quero chamar a atenção para o fortalecimento da nossa democracia, que são os mecanismos de consultas populares para assuntos que interessam à população, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. São mecanismos institucionais aprovados na Constituição, consta da Constituição de 1988, que é a nossa Constituição, a convocação da população para se posicionar com relação a algumas questões de interesse da população e que podem, que devem, que é aconselhado, que faz parte de um amadurecimento, de comprometimento da população, né, para se pronunciar, para ter voz nas grandes decisões que dizem respeito à vida política, a valores, a debates, aprofundamento do debate político, né? E nós estamos em 2026, um ano propício a esse amadurecimento da participação popular, fazendo da democracia para além da democracia representativa de eleições, de transferência de poder, né, absoluto, praticamente, para as estruturas institucionais e de poder, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Não, o povo é a grande amálgama ou a matéria-prima de uma perspectiva de democracia madura. É a capacidade que ela tiver voz de intervir, de se posicionar, de debater, de ser contemplada materialmente nas suas demandas e expectativas, né? E materialmente, especialmente em países que foram colonizados, em países com profundas desigualdades sociais ainda, mesmo tendo com muito esforço e por muitos anos, né, minimizado ou materialmente minimizado, mas longe de ser regular ou minimamente ideal, né? Mas o que eu estou falando é uma mídia, uma narrativa, um discurso, a apologia que o modelo de democracia é a democracia liberal, formal, eleitoral, onde o povo é convocado de tempo em tempo para dar o seu voto, né? E volta para casa e espere que os donos do poder decidam, negociem, conversem, enquanto a gente fica na expectativa e desobrigado, né? E desresponsabilizado do seu destino, do seu tempo, do seu lugar, da sua história. Eu estou dizendo isso porque a qualificação de Maduro como ditador, né? E que aí se faz assim, bem, eu estava vendo o noticiário, quanto tempo tem que ele está no poder como elemento argumentativo da qualidade de ditador, né, do Maduro. Mas, no entanto, 16 anos, 15 anos de governança na Alemanha, da social-democracia ou da Merkel, ninguém fala que a ditadura com a continuidade de mandatos,
né, de eleições ou dos mecanismos institucionais de escolha dos seus dirigentes na Alemanha, né? Então, também está aí. Mas, na América Latina, para agradar, né, temos que ficar no âmbito das regras formais da democracia, que já está desgastada no mundo há pelo menos 4 décadas. 3 a 4 décadas. Tem um livro que foi publicado no início dos anos 90, uns 3, 4 anos após a Constituição de 88, escrito por uma socióloga, Maria Vitória Benevides, que chama Cidadania Ativa, onde lá se discute, entre outras coisas, o desgaste da democracia representativa nos países centrais da democracia liberal, para defender a tese de se pôr em prática a ativação, a ação cidadã, não numa carteira profissional reconhecida. Olha, eu não sou vagabundo, eu tenho minha carteira de trabalho. Isso o neoliberalismo já jogou no lixo quando precarizou na democracia liberal, né? Na nossa democracia liberal, direitos trabalhistas, garantias de quem vive do trabalho. Isso foi jogado fora. Então, neste livro, Cidadania Ativa, Maria Vitória Benevides convoca, né, aproveitando todo o debate, toda a participação na década de 80, que resulta na construção de uma Constituição cidadã, né, que incluía povo, incluía títulos de economia e o título sobre direitos sociais, né, cada vez mais desprezados, superados e jogados fora, e completamente o universo e o elogio, ou a ênfase no direito privado, da privatização, na cultura de que o que é bom é o que é o privado. Então vamos privatizar, vamos entregar o patrimônio público às empresas públicas que têm responsabilidade social, função social, ao setor privado. E a gente assiste hoje preço de luz, a telefonia, água, toda a precariedade de serviços que foram entregues às grandes empresas privadas, né? Esses serviços que são de segurança nacional, segurança do povo, garantia de povo, qualidade de vida do povo da nossa nação. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que não nos deixemos enganar com o discurso de que não é uma democracia. De qual democracia estamos falando, né? Na minha tese de mestrado, quando eu fiz um estudo de 1942 a 1947, que eu já tratei em alguns outros episódios, né? Eu defendi a tese nessa monografia, quando eu fui buscar como é que a classe trabalhadora contribuiu para a derrubada de um regime ditatorial que foi o Estado Novo, o período de 37 a 45 do governo Vargas, né, do primeiro governo Vargas, foi uma ditadura do Estado Novo. Como é que a classe trabalhadora ajudou, contribuiu para uma perspectiva democrática que resulta na Constituição de 1946. O que eu vi é que, à medida que essa Constituição era escrita, começaram a existir, voltaram as perseguições às organizações de trabalhadores, aos sindicatos devassados, a prisão de lideranças de trabalhadores, enquanto se escrevia uma Constituição considerada na história das constituições brasileiras como uma das constituições democráticas. É o do exílio, é do fechamento do Partido Comunista, é do exílio, entre eles estava o Jorge Amado, né? Como constituinte de 1946, mandatos que eram defendidos em praça pública, dando notícia do que se discutia na capital do Brasil, à época, Rio de Janeiro, quais eram os debates e discussões na Constituinte. E o mandato de Marighella foi exercido assim aqui na Bahia.
Isso está no meu livro que chama Intervalo Democrático e Sindicalismo, 1942-1947. Os artigos, a participação em portas de fábrica para que se levasse as demandas de trabalhadores, de segmentos, de portuários, dos trabalhadores têxteis para a Assembleia Constituinte e que resulta na repressão e na devassa ilegalidade de sindicato, fechamentos de sindicato. Eu pude perceber de qual democracia, o que é democracia, daí o título Intervalo Democrático. Nós conhecemos intervalos democráticos, né? E essa democracia, ela vem sempre hostil à classe trabalhadora, a quem habita o mundo do trabalho. Então, eu fiz questão de, vendo as narrativas e discursos da mídia, eu digo, não, eu tenho que dizer alguma coisa. A gente precisa estar insistindo, chamando a atenção, refletindo, interrogando, fazendo perguntas, não mastigando nem digerindo com facilidade o que nos é mostrado como sapiência ou como a lógica, sabe, moral de democracia. Qual democracia? O governo Maduro tem legitimidade. O chavismo foi construído com legitimidade do povo, que tem o ouro negro, o petróleo, e que vivia na miséria quintal de potência do norte, dos nossos vizinhos do norte, né? Então, eu convoco que a gente preste atenção ao que está acontecendo. O Brasil não está fora disso, né? A América do Sul não está fora. Nós estamos assistindo aí eleições e a extrema-direita assumindo. Há um discurso e uma narrativa que cai bem antissistema e as pessoas acham que ser antissistema é voltar a quem não conhece e a discursos bonitinhos, organizados de uma forma lógica, fácil de capturar a idiosubjetivação do sujeito na ideologia neoliberal. E aí eu relembro o episódio que eu fiz do livro A Construção do Idiota, aquele que não se ocupa das questões da polis, da cidade, do Estado, da vida pública. Então, não sejamos, nem deixemos reforçar a construção da idiotia, subjetivando o nosso pensamento, o nosso conhecimento, a nossa compreensão. Vamos ficar atentos.